Já teve vontade de criar suas próprias medidas DAX? Com essa nova funcionalidade do Power BI, funções definidas pelo usuário, agora é possível. Ficou interessado? Então fica comigo até o final desse vídeo. Vamos lá então. Funções definidas pelo usuário. Como é que a gente faz? Ela é uma função nova no DAX, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é habilitar o preview, porque ela ainda está em prévio. Então como é que a gente faz? Vem em File, em Opções, e aí em Preview Features ou prévia, nós vamos selecionar a última aqui, ó, que é funções definidas pelo usuário DAX. Aí flaga, clica OK, ele vai pedir para reiniciar o DAX, tá? Caso tu já tenha feito, não precisa reiniciar. Vamos lá então. Como é que a gente faz isso? A gente tem que vir aqui no DAX Query View e aqui a gente vai definir as nossas variáveis personalizadas. Como é que se faz isso, tá? Sempre começa com define, aí a gente dá function, o nome da função, ela é customizável, e a regra que a gente quer. Ou seja, eu quero aqui, por exemplo, uma função que some números, em que o A e o B, ou seja, argumento A e argumento B, me façam o quê? Uma soma, A mais B. E aí eu retorno ele aqui no evaluate, sum of numbers, 10, 20. Ó, se eu rodar, ó, aqui, porque eu estava selecionando ali. Ó, se eu rodar, tá aqui o valor, tá? O que é importante a gente saber? Aqui ele está vindo como default, mas a gente pode definir também o tipo numérico e se o valor que tu quer é uma variável ou uma expressão. Então, como é que a gente faz isso? Ó, eu quero, por exemplo, que a soma seja sempre números inteiros. Então, eu vou botar 2 pontos e, ó, e aí abre todos os tipos de número de formatação que eu quero. Int 64, por exemplo. Eu quero que o B seja ó, e int 64. E aí agora eu quero que o B, mesma coisa, seja int 64. O que isso vai acontecer? Se eu definir dessa maneira, se eu botar um valor aqui, por exemplo, a 10.4 e 20.8, se eu fizer a soma, ele vai dar 31. Por quê? Porque ele vai arredondar. Então, 10.4 vira 10, 20.8 vira 8, 21. Então, como é que a gente utiliza isso no nosso dia a dia? Aqui, ó, eu vou botar e clicar aqui, ó, no Update Model, adicionar nova função. Olha, ele está trabalhando. Então, como é que a gente faz? A gente tem que criar uma medida nova e usar essa função dentro da medida. Ela não vai aparecer aqui. Ela fica para nós aqui, ó. O Semantic Model, dentro dele, na Functions, está aqui a que eu criei, ó. Sum of Numbers, tá? Então, como é que a gente faz? Eu quero fazer aqui, ó, uma nova medida. Eu vou chamar de teste. Vou dar um zoom aqui para facilitar. Criar a nova medida. Eu vou chamar de teste. Ela vai ser o quê? Ela vai ser a minha função. Sum of numbers. Ó, tá vendo que ele está aparecendo? Ele aparece como o Fzinho com X, quer dizer que é uma função personalizada. E o que eu quero somar? Meu sales order, Fact Internet Sales. Não, desculpe, eu quero somar a soma. Vamos identar isso aqui, né? Vamos fazer como a gente sempre faz. Identa. Quero fazer o quê? Minha soma de sales order, sales amount, mais a minha soma de sales amount. Aqui da Factory Seller. Uma da internet e outra da Factory Seller. E dá um Enter. E aí vamos botar aqui agora. Aqui, deixa eu formatar para decimal para a gente poder ver os valores.
Como podem ver, ele está dando um valor diferente. Ou seja, o resultado aqui não é importante, que eu quero que mostre que ele dá um resultado diferente. Tá? Ó, se eu botar aqui Total Sales, ó, tá vendo que está dando o mesmo valor da minha medida tradicional, aqui é uma mais a outra? Então, funciona. Tá? Óbvio, esse exemplo é um exemplo bem tosquinho, é só para vocês entenderem o conceito por trás dele. Nós temos a possibilidade de definir os valores como velho, or express, ok? Val ou express. O que isso faz? Tá? Nós temos dois exemplos aqui. Quando eu uso val, eu transformo os meus valores em variáveis. Eles ficam constantes. Tá? Se eu uso expressão, eles viram fórmulas, eles viram valores que vão respeitar contexto. A variável, como eu já expliquei em outros vídeos, ela sempre é um valor constante. Ou seja, a variável define um valor e aquele valor vai ser aplicado para todo mundo. Já a expressão, ela vai respeitar o contexto de filtro e o contexto de linha que eu estou utilizando. Ele vai fazer o cálculo linha a linha, contexto a contexto. Ele não vai me trazer um valor pré-calculado. Então, nos exemplos aqui, se eu fizer var A, var B e sum, ele vai me retornar isso aqui, ó, A mais B, ou seja, vai me retornar um valor fixo de net sales e um valor de reseller fixo, que não vai gerar um valor diferente no contexto. Como é que isso funciona na prática? A variável e a expressão, a diferença. Vamos ver aqui. Se, por exemplo, eu usar função, ó, eu tenho uma aqui que eu criei uma função chamada Sales Canadá, eu defini como um valor e esse valor vai ser decimal expressão. Aí o que eu faço? A minha função é calculate, o meu argumento que é o valor, filtrando onde o território for Canadá. E aí eu estou avaliando isso. Ó. Eu estou dando meu total de sales internet, que é a minha função normal, só para ter um valor comparativo, e o meu total sales internet dentro da minha função Sales Canadá. Tá? Se eu uso expressão, ele vai respeitar o filtro de contexto, vai respeitar o contexto e vai gerar o nosso resultado aqui, ó, Sales Canadá aparecendo, o restante em branco, tá? Se eu botar valor e rodar, vocês estão vendo que está dando o mesmo valor? Por que isso? Porque é como se ele criasse uma variável. Então ele vai criar uma variável e vai me ver qual é o valor United States e vai me retornar United States. Ele não vai respeitar a transição de contexto. Ele vai me gerar, toda vez que eu botar o valor, ele vai gerar uma constante. Ou seja, ele vai fazer o calculate do valor para o contexto que ele está aqui, que é United States, vai me trazer o valor de United States. De Canadá, Canadá, França, França, Germany, Germany, e assim consecutivamente. Então, minha recomendação é muito mais preferível a gente sempre usar como expression, tá? Como expressão. Ela vai transformar e deixar nossas fórmulas mais dinâmicas, que elas vão respeitar todos os contextos de filtro, todos os contextos de linha, todos os contextos, todos os filtros externos que a gente estiver colocando, tá? Ela fica mais dinâmica. A gente usaria o valor quando a gente quer criar um cálculo em que um dos valores seja fixo. Eu quero sempre o max valor independente de quem está aparecendo. Aí eu crio como uma variável. Entendeu? Aí dá para fazer esse jogo. Mas essas funções novas, elas se tornam o nosso modelo extremamente dinâmico. Com isso, aquela velha história de eu não acho uma função que resolva o meu problema. Eu consigo criar a minha própria. E o melhor de tudo, que depois pode ser reaproveitada, né? Eu posso copiar isso aqui e colar num novo modelo e sempre utilizando a minha mesma fórmula para outros modelos.
Então, com o tempo, a gente pode ir criando a nossa própria biblioteca de funções que vão deixar o nosso dia a dia bem mais fácil. E aí, pessoal, o que acharam do vídeo de hoje? Me digam tudo nos comentários aqui embaixo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir e ativar as notificações. Vejo vocês no próximo vídeo.